Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 13, versos do 1 até o 9. Começa o discurso de parábolas de Jesus e a primeira parábola nesse discurso aqui do capítulo 13 é exatamente a parábola do semeador, que é o evangelho de hoje, que é dito o seguinte: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear, e, ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir do sol, queimou-se e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Então, Jesus conta essa parábola, só que depois Jesus mesmo explica essa parábola no versículo 18. Não é o evangelho de hoje, mas eu queria ler, o próprio Jesus explicando essa parábola. Veja: ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Então, a semente é a palavra do reino. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, aquela semente que caiu à beira do caminho é a semente que cai no coração daquele que na beira do caminho recebeu a semente. Então, vem a ave e rouba logo do seu coração. Ou seja, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Aquela ave que rouba a semente é o maligno. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Então, logo a semente brotou, porque ele tinha pouca terra. Mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe, logo morre, logo deixa de caminhar. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Então, aquele que cai no meio dos espinhos é essa pessoa aqui, que se preocupa, que ouve a palavra, até ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, de fazer tantas coisas no mundo, e a sedução da riqueza, fazer tudo para ganhar dinheiro, a palavra ganhar dinheiro, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera, com tanta ganância. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produz a razão de 100, de 60 e de 30. Então, Jesus mesmo explica a parábola. Só que, meus irmãos, essa parábola de Jesus aqui remonta os 3 inimigos do mundo, ou os 3 inimigos da salvação do homem. O primeiro, o diabo, que é a ave que, assim que a palavra é semeada no nosso coração, ele vem e rouba, para que a gente não prospere, não cresça de fé em fé, de graça em graça. O segundo inimigo é aquele que é o próprio homem, inimigo de si mesmo, que tem pouca raiz, não tem raiz profunda e logo
não tem constância e desiste de tudo. Ou seja, o seu próprio eu pode ser o seu inimigo. E o mundo, as preocupações com as riquezas, com as coisas do mundo, como ganhar dinheiro, o que fazer para ser importante, para ser grande, para ser famoso, isso tudo vem e sufoca a palavra que foi semeada. Os 3 inimigos da salvação do homem: o diabo, o próprio homem e o mundo. E nós precisamos vencer isso, meus irmãos, e só conseguiremos com Jesus. João, capítulo 15, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Peçamos ao Senhor a graça de prosperar, na graça de Deus, de fé em fé. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.